Primeiro, ele teve agulhas incandescentes cravadas em todos os dedos, e depois foi jogado em águas abaixo de zero. Não passaram nem 5 minutos e ele já não conseguia mais aguentar. Os nazistas usaram o mesmo método para testar muitas pessoas, e todos eles não conseguiram suportar mais de 5 minutos. Um coronel, não acreditando nos resultados, tirou suas próprias roupas e entrou na água gelada. No entanto, mesmo com seu físico robusto, ele não conseguiu resistir na água por mais de 10 minutos. Ele estava realizando esses testes perversos apenas para confirmar se Yang, com um ferimento no pé, poderia nadar através do estreito coberto de gelo durante a noite. Vale lembrar que mesmo no verão, atravessar aquele estreito levaria pelo menos 20 minutos. Com um resfriado após o frio, o coronel finalmente se convenceu de que Yang não poderia ter sobrevivido à travessia do estreito gelado. Então ele alterou o relatório, mudando o número de prisioneiros capturados de 11 para 12. No entanto, o que ele não sabia é que Yang não apenas sobreviveu às águas congelantes, mas também escapou de uma terrível avalanche. Depois de enfrentar inúmeros perigos mortais, ele conseguiu escapar da perseguição dos alemães e entregar os documentos secretos de volta à Inglaterra. Esta é uma história real ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Em 9 de abril de 1940, a Alemanha nazista ocupou a Noruega. Hitler estabeleceu uma fortaleza na Noruega e posicionou aeronaves, navios e submarinos no norte do país. O Reino Unido treinou 12 soldados noruegueses e os enviou para a Noruega em uma missão para sabotar os aeroportos e instalações alemãs. Essa missão é conhecida na história como a Operação Martim Vermelha. No entanto, antes de desembarcarem, o contato anterior morreu subitamente por motivos desconhecidos, e o novo contato, assim que recebeu as informações, traiu a equipe. Como resultado, os navios foram interceptados pelas forças alemãs. Embora tenham resistido, diante do poder de fogo superior do inimigo, a resistência resultou na destruição dos navios e na morte de muitos. Por isso, o capitão Yang ordenou que todos pulassem no mar e abandonassem o navio. Em seguida, ele acendeu os explosivos a bordo para destruir todas as provas da operação e os documentos secretos. Quando estava prestes a pular do navio, ele percebeu que seu pé estava preso por uma corda, com o pavio quase queimando por completo. Em um momento de desespero, Yang tirou o sapato e se libertou da corda, conseguindo pular na água. Depois de escapar das balas dos alemães na água, ele conseguiu chegar à costa, mas logo foi cercado pelos soldados alemães. 10 de seus companheiros foram capturados, e um deles, que se recusou a ajoelhar, foi morto. Yang e outro companheiro conseguiram se esconder atrás de algumas pedras, mas logo perceberam que um soldado alemão já estava apontando uma arma para a cabeça de seu companheiro. O companheiro pediu a Yang para não deixar que eles morressem em vão. Assim, Yang foi forçado a assistir enquanto seus amigos eram levados embora. Yang tentou recuperar a pasta que estava na água, mas antes que pudesse agir, um soldado alemão já a havia pegado. Durante o interrogatório pelo major alemão, Yang aproveitou a oportunidade para fugir para as montanhas. Mas ele não correu muito antes de ser descoberto. Com os soldados inimigos se aproximando rapidamente, Yang se escondeu atrás de uma rocha e se preparou para retaliar. No entanto, ao puxar sua arma, percebeu que ela estava congelada. Ele rapidamente bateu a arma contra a rocha para remover o gelo e, em seguida, atirou em 2 soldados antes de continuar correndo para as montanhas. Mas, em meio ao frio extremo, com apenas um sapato, ele não conseguiu correr muito rápido e acabou sendo atingido no dedo do pé por um tiro, o que fez o sangue vermelho escorrer pela neve branca. Apesar disso, Yang não parou. Os rastros de sangue na neve se tornaram a melhor pista para os alemães seguirem. Quando chegaram a um corpo d'água, os alemães encontraram apenas manchas de sangue, mas não viram sinal de Yang. Enquanto os alemães estavam confusos, Yang aproveitou o momento para se mover rapidamente em direção a uma área rochosa. Embora o terreno rochoso fosse doloroso para ele, que estava sem sapatos, pelo menos não deixaria rastros de sangue visíveis. Finalmente, ao anoitecer, ele teve um momento de alívio. Yang rapidamente verificou o ferimento em seu pé e colocou a única meia que tinha no pé ferido. Mas os alemães não desistiram da perseguição e, para encontrá-lo, dispararam vários sinalizadores no céu. Com o céu iluminado, Yang ficou sem esconderijo e, sem outra opção, entrou no mar gelado ao lado. Quando a vida está em risco, nem a água mais fria pode deter a vontade de sobreviver. Um dos alemães, o major, colocou a mão na água e logo teve que tirá-la devido ao frio extremo. Ele concluiu que ninguém poderia sobreviver àquela travessia, então desistiu de perseguir Yang. No entanto, Yang não apenas conseguiu atravessar, mas também sobreviveu milagrosamente. Mas, devido ao tempo prolongado na água gelada, seu corpo estava se deteriorando rapidamente, e ele estava prestes a se transformar em uma estátua de gelo. Felizmente, ele avistou um pequeno barco com alguns noruegueses que, por compaixão, o levaram para casa e salvaram sua vida. O coronel alemão examinou a pasta e encontrou as fotos dos 12 homens envolvidos na missão. Ao verificar as fotos, ele percebeu que faltava o major e rapidamente explicou que o haviam forçado a entrar no mar gelado. A água estava abaixo de zero, e ele estava ferido. Não havia como ele ter sobrevivido. Mas o coronel insistiu que, enquanto não visse o corpo, ele ainda estaria vivo. Então, ele ordenou que o major investigasse todas as fazendas locais, especialmente aquelas com médicos, enfermeiras ou parteiras, ou qualquer pessoa capaz de fornecer tratamento médico. Na manhã seguinte, os noruegueses que o abrigaram na noite anterior levaram Yang de barco para o outro lado do estreito e o deixaram na casa de um médico, na esperança de que seu pé fosse tratado. A aparição repentina de Yang assustou a esposa do médico. Infelizmente, o médico não estava em casa, e Yang estava prestes a partir quando a esposa do médico chamou de volta e reatou o ferimento em seu pé. Depois, a esposa do médico lhe disse que ele precisava de tratamento urgente. Se uma linha vermelha aparecesse no ferimento, ele deveria ir ao hospital imediatamente, ou a morte seria iminente. Quando soube que Yang estava tentando resgatar seus companheiros, a esposa do médico sugeriu que ele fosse até a casa da família Hansa. Eu salvei a filha deles, e toda a família é composta de boas pessoas. Mas, antes que pudessem conversar mais, os alemães que estavam investigando a área já estavam na porta. Enquanto a senhora os distraía na frente da casa, Yang rapidamente se escondeu atrás de um monte de neve. Depois que os alemães partiram, ele correu em direção à casa dos Hansa.
O comandante continuava a pressionar por informações sobre o paradeiro de Jean, mas, independentemente das torturas cruéis aplicadas, nenhum dos seus companheiros revelou uma palavra sequer. O major então lembrou ao comandante que seus superiores aguardavam um relatório da missão. O comandante, que não acreditava que Jean havia morrido congelado, começou a fazer testes, forçando os companheiros de Jean a entrar na água gelada para ver quanto tempo conseguiam resistir. Porém, os resultados foram decepcionantes. Nenhum deles conseguiu suportar mais de 5 minutos. Insatisfeito, o comandante tirou suas próprias roupas e entrou na água, mas também não conseguiu suportar mais de 10 minutos. Enquanto isso, Jean, após escapar dos soldados que patrulhavam as estradas, caminhou ao longo da fria costa, atravessou colinas cobertas de neve, e finalmente chegou à casa da família Hansen. Ao ver um estranho se aproximar, Hansen pegou sua arma e correu para fora, o que assustou Jean, que rapidamente se ajoelhou e ergueu as mãos. Naquela altura, todos os moradores já tinham ouvido falar sobre o 12º homem que havia escapado. No início, Jean relutou em admitir que ele era esse homem, mas, com o tempo, ele baixou a guarda devido ao cuidado que recebeu da família. A esposa de Hansen, que trabalhava em um hospital, mencionou que 2 dos companheiros de Jean estavam hospitalizados após sofrerem torturas severas, e que outros 2 já haviam sucumbido aos maus tratos. Os 8 restantes seriam executados naquela noite. Essa notícia foi devastadora para Jean, que começou a chorar incontrolavelmente. No entanto, enquanto ele lamentava, a filha de Hansen se aproximou e lhe entregou um mapa desenhado à mão, incentivando-o a não perder a esperança. Esse gesto lembrou Jean de que, se não pudesse salvar seus companheiros, ele precisava pelo menos escapar das garras dos nazistas. Com o mapa em mãos, ele percebeu que a Suécia, sendo um país neutro, seria sua única esperança de sobrevivência. Ele sabia que, se conseguisse atravessar a fronteira, estaria seguro. Enquanto isso, seus companheiros, cientes de que enfrentavam a morte, mantinham-se firmes. De pé diante de uma vala recém-cavada, eles começaram a cantar o hino nacional com coragem, acreditando firmemente que os nazistas seriam derrotados e que sua pátria seria libertada. Após a execução, os nazistas jogaram os corpos na vala e ordenaram que os soldados atirassem novamente para garantir que ninguém tivesse sobrevivido. Na manhã seguinte, antes de partir, Jean rasgou o nome da menina do mapa que ela havia desenhado para evitar que ela e sua família fossem incriminados caso fossem capturados. Com o mapa guardado, ele encontrou um barqueiro indicado por Hansen, que o ajudou a atravessar para a Suíça. A essa altura, uma linha vermelha já havia se formado em sua perna, sinal de uma infecção perigosa. O barqueiro disse a Jean que precisariam passar por Lindesnes, uma área fortemente vigiada pelos nazistas, mas onde ele teria uma chance de escapar se fosse rápido o suficiente. Quando chegaram perto da costa, a água estava rasa demais para o barco continuar. Para manter Jean seco, o barqueiro saltou na água gelada e o carregou nas costas. Para os noruegueses oprimidos, a sobrevivência de Jean era vista como um símbolo de esperança. Jean, agora em esquis, começou sua jornada pelas montanhas em direção à Suécia. Atravessar o terreno nevado, enquanto carregava o peso da morte de seus companheiros, foi uma prova de resistência extrema. Enquanto isso, o comandante, resfriado e desapontado, finalmente enviou seu relatório, aumentando o número de prisioneiros capturados de 11 para 12, mas ele ainda não estava satisfeito, pois não havia encontrado o corpo de Janeiro. No 7º dia de fuga, Jean chegou a Lindesnes, onde avistou soldados alemães. Nervoso, ele escorregou na neve e bateu em um carro estacionado. Enquanto tentava se levantar e fugir, foi chamado por alguém. Para seu desespero, era o comandante que tanto o perseguia. O comandante entregou o chapéu de Jean, que havia caído, sem reconhecê-lo. Jean agradeceu rapidamente e saiu correndo. Ao voltar ao seu alojamento, o comandante começou a desconfiar, percebendo que um civil comum não se arriscaria a atravessar as montanhas. Isso significava que o homem que ele acabará de encontrar poderia ser o 12º homem. Jean, por sua vez, ao subir uma colina, foi avistado por um avião que começou a atirar contra ele. Ele conseguiu escapar dos tiros, mas o barulho gerou uma avalanche. Sem seus bastões de esqui, Jean deslizou pela montanha, mas acabou sendo engolido pela neve. O piloto do avião, acreditando que Jean havia morrido na avalanche, retornou à base para relatar o ocorrido. Jean, embora gravemente ferido e com dificuldades para respirar, conseguiu se arrastar para fora da neve, sabendo que os alemães poderiam voltar a qualquer momento. Ele estava ciente de que, enquanto houvesse vida em seu corpo, ele precisava continuar. Após sair do buraco de neve, seus dedos estavam desfigurados, seus olhos sangravam e o sangue havia congelado no frio. A luz do pôr do sol iluminava seu corpo, criando uma imagem poética de um homem à beira da morte. Ele sabia que, se o sol se pusesse, o frio o mataria. Com suas últimas forças, Jean continuou a avançar, determinado a sobreviver, incentivado por uma visão de si mesmo que o encorajava a seguir em frente. Quando chegou a um pequeno riacho, ele não teve forças para atravessá-lo, mergulhando as pernas na água. Ao sair, suas pernas congelaram instantaneamente. Mesmo assim, ele não desistiu, pois sabia que seus companheiros mortos estavam esperando por sua vitória. Assim, como um zumbi, Yang vagou sozinho por 3 dias em um terreno coberto de neve até os joelhos. Quando finalmente chegou, cambaleando, a uma fazenda próxima, os soldados alemães estavam ali inspecionando o local. Acontece que, logo após Yang escapar da avalanche, os alemães, que não encontraram seu corpo, voltaram para o local para procurá-lo. Embora não tenham encontrado seu corpo, descobriram um mapa desenhado à mão que Yang havia escondido em suas roupas. Com isso, eles tiveram certeza de que ele não havia morrido, o que intensificou as buscas. Todos sabiam que o fugitivo era norueguês. Ele era um herói e uma esperança para a Noruega. Por isso, quando Maris avistou Yang, não apenas ficou em silêncio, mas também encobriu seus rastros. Depois que os alemães saíram, ele e sua irmã correram para buscá-lo.
Quando Yangin abriu a porta e viu a comida, começou a devorá-la como um louco, mas desmaiou após comer apenas alguns pedaços. Quando Maris e sua irmã chegaram, examinaram seu corpo e descobriram que ele tinha vários ossos quebrados e que os dedos de seus pés, feridos por um tiro, estavam seriamente necrosados. Eles não podiam imaginar como Yangin havia resistido até ali. Após uma bandagem e tratamento simples, Yangin escapou mais uma vez das garras da morte. Alguns dias depois, sob os cuidados dos irmãos na fazenda, Yangin recuperou a consciência. Mas antes de entender onde estava, ouviu o som de um motor de carro lá fora. O oficial alemão, que não havia encontrado um corpo, acreditava que Yangin ainda estava na área, pois aquela fazenda era a casa mais próxima da avalanche. Então ele liderou a segunda busca pessoalmente. Experiente, ele foi direto ao celeiro assim que desceu do carro. Os irmãos, do lado de fora do celeiro, ficaram com o coração na boca. Quando o oficial estava prestes a subir para o segundo andar, o emblema em seu colarinho, que representava a maior honra de sua patente, ficou preso e caiu. Como ele não podia perder algo tão valioso, desceu apressado e começou a procurar o emblema entre o feno, e por isso Yangin escapou de mais uma ameaça. Maris e sua irmã sabiam que não podiam ficar ali por muito tempo. Então, aproveitaram a noite para levar Yangin até uma pequena cabana à beira de um rio. Antes de partir, Maris deixou velas, batatas doces e uma garrafa de aguardente para aquecer. Ele disse a Yangin para descansar ali por alguns dias e garantiu que encontraria uma maneira de levá-lo para a Suécia. Depois que Maris partiu, Yangin começou a ter alucinações devido ao estresse extremo e à dor insuportável no pé. Ele sonhava que os alemães o encontravam ou que era atacado por cães ferozes. Ele percebeu que não podia continuar assim. Então tirou suas meias e, com uma faca, começou a cortar as bandagens de seu pé. À medida que as bandagens se soltavam, um fedor horrível encheu o ar. Seus dedos estavam completamente necrosados e enegrecidos. Se ele não os removesse, a infecção se espalharia por todo o corpo. Ele abriu a garrafa de aguardente, derramou sobre a faca para desinfetar e tomou um grande gole. Depois, mordeu um pedaço de pano e começou a cortar o dedo podre com a faca, devagar. Quando terminou de cortar o primeiro dedo, já estava suando muito devido à dor. Ele olhou para outro dedo enegrecido, tomou mais um gole de aguardente, com grande esforço, continuou o procedimento. Quando o segundo dedo finalmente foi removido, ele estava completamente encharcado de suor. Yangin escondeu os dedos necrosados em uma rachadura na parede. Depois de fazer um curativo simples no pé, ele desmaiou de exaustão. Quando Maris e os outros voltaram à cabana, era o 12º dia de Yangin ali. Ao saber que ele amputou os dedos sem anestesia, ninguém sabia como descrever aquele homem que havia sofrido tanto. Mas, felizmente, Maris encontrou uma maneira de levá-lo à Suécia. Eles desmontaram um barco e rapidamente o transformaram em um trenó, amarrando o fraco corpo de Yangin sobre ele. Eles precisavam não apenas atravessar montanhas quase verticais cobertas de neve, mas também evitar a vigilância dos aviões alemães. Depois de um dia de esforço, chegaram ao primeiro ponto de encontro. Deixaram Yangin debaixo de uma grande rocha e se retiraram rapidamente. Os fazendeiros não podiam ficar longe por muito tempo, ou os alemães desconfiariam. Eles acreditavam que Yangin poderia esperar confortavelmente pelo resgate, mas a neve derreteu e encharcou seu saco de dormir, que antes estava seco e quente. Ele estava completamente amarrado e não conseguia se mexer, tremendo de frio e impotência no meio da neve. De repente, ele avistou a aurora boreal verde no horizonte. Ele se lembrou de sua mãe dizendo que, se você visse a aurora, significava que estava perto de casa. Talvez pensando no calor de sua casa, Yangin observou a incrível cena e lentamente fechou os olhos, adormecendo. 4 dias depois, enquanto Maris queimava trapos ensanguentados, ele imaginava que Yangin já deveria estar em um hospital na Suíça cercado por belas enfermeiras. Mas, para sua surpresa, o próximo grupo de resgate chegou, dizendo que não encontraram Yangin no local combinado. Ao verificar, Maris descobriu que houve um erro de comunicação quanto ao ponto de encontro. Após 4 dias, era possível que Yangin já estivesse morto. Maris então subiu a montanha com pessoas experientes em primeiros socorros. Quando chegaram à rocha, Yangin estava coberto por uma espessa camada de neve. Maris cavou a neve com pressa e descobriu que Yangin parecia não respirar. Ele se culpava profundamente, achando que não havia explicado bem o local. Ele havia sobrevivido milagrosamente. Maris o desenterrou rapidamente e seus companheiros lhe deram água e comida. Maris perguntou quando Yangin havia terminado de comer o último pedaço de comida. Yangin tirou uma bala do bolso e disse: "Ainda não terminei. Dou uma lambida aqui para o café da manhã, outra para o almoço e outra para o jantar. Se vocês não viessem, eu poderia ter sobrevivido até o fim da semana." Foi com esse humor otimista e força interior que Yangin manteve sua chama de vida acesa no meio da escuridão do desespero. Depois de marcar novamente o local, Maris e os outros precisavam partir novamente, e Yangin teria que continuar esperando debaixo da rocha por mais 6 dias. O grupo de resgate havia enfrentado uma tempestade de neve e chegará o mais rápido que podia. Agora, incluindo os 10 dias de espera debaixo da rocha, Yangin estava fugindo havia 36 dias. Em meio a essa corrida de resistência do povo, Yangin enfrentava testes diários. Desta vez, ele teve que suportar uma tempestade de neve novamente. Mesmo com todos os esforços do grupo de resgate, a tempestade era forte demais, e eles tiveram que voltar e colocar Yangin em uma caverna. Durante a transferência, Yangin desmaiou devido à exaustão. Quando acordou e percebeu que não estava mais na Suécia, ele finalmente explodiu. Ele disse: "Chegar até aqui já é um milagre. Eu preciso ir para a Suécia para sobreviver e levar as informações ao contato na Inglaterra." Entendendo essa lógica, foi exatamente por causa desse milagre que eles arriscaram ser mortos para ajudar Yangin a escapar. O contato prometeu que fariam o possível para levá-la à Suécia, mas a tempestade de neve estava muito forte e os alemães descobriram que ele estava tentando escapar para a Suécia. Então, aumentaram a patrulha nas fronteiras. Se ele tentasse atravessar agora, seria um suicídio. Portanto, até que houvesse um método seguro para a transferência, ele precisaria esperar pacientemente. Sem opções, Yangin teve que esperar. Durante esse tempo, diferentes noruegueses visitaram Yangin em grupos e em horários variados, alguns trazendo comida, outros apenas para conversas. Embora as visitas repetidas não chamassem a atenção dos alemães, a condição de Yangin estava se deteriorando cada vez mais. Se continuasse assim, seria impossível para ele chegar à Suécia com vida. Então, quando o gelo estava prestes a derreter, o contato começou a ação. Yangin estava na caverna há 17 dias.
O contato informou a Yang em que era o período anual da grande migração de renas. Eles o amarrariam em um trenó e usariam uma das renas mais treinadas para puxá-lo pela fronteira. Embora arriscado, era o melhor plano disponível no momento. Nesse momento, a irmã de Maris lembrou-se de um lenço que havia bordado o nome de Yang e o enviou para ele. Se os alemães descobrissem, isso colocaria todos em perigo. Por isso, o irmão e a irmã foram de barco até a cabana, mas antes que pudessem verificar tudo, os alemães chegaram rapidamente e os prenderam. Pouco depois, o tenente-coronel recebeu a notícia e chegou de avião, encontrando o dedo do pé de Yang cortado na fenda da cabana. Para forçar os irmãos a revelar o paradeiro de Yang, o tenente-coronel os torturou severamente, precisando pegar Yang pessoalmente para não ser acusado de traição. Enquanto isso, com a corrida das renas, Yang começou uma nova fuga. Os alemães na fronteira observavam curiosos o grande número de animais passando, sem conseguir distinguir que havia um homem escondido entre eles. Mas quando Yang achava que o plano tinha funcionado, ele sentiu um novo desespero. A corda do trenó se soltou e, tentando segurá-la, foi tarde demais. A inércia enorme o lançou do trenó, girando no ar várias vezes e deixando ainda mais ferido. Com sua força de vontade restante, ele conseguiu se virar no trenó. Em seguida, ele tirou as luvas e usou os braços para se arrastar. Sem a cobertura das renas, Yang foi rapidamente detectado por um sentinela. Felizmente, antes que os alemães pudessem atirar, ele desceu a encosta e encontrou uma grande pedra para se proteger, embora isso apenas adiasse sua morte. Logo, vários alemães se aproximaram. Yang sabia que não tinha mais forças para resistir e, então, tirou sua pistola para usar a única bala restante e acabar com sua vida. Mas, no momento em que estava prestes a disparar, um barulho ao lado revelou que a rena que puxava havia retornado milagrosamente. Então, ele rapidamente amarrou o trenó com uma corda reserva e segurou firme. Em seguida, disparou para o céu. O som da arma fez os soldados se abaixarem rapidamente, enquanto a rena, assustada, começava a correr descontroladamente, e o trenó passou pelos alemães como uma flecha. Os alemães, pegos de surpresa, ficaram paralisados, mas logo reagiram e começaram a atirar. Yang, puxado pela rena, corria pela neve sob o fogo inimigo e, finalmente, cruzou a fronteira com a Suécia. Assim, a corrida de Yang contra a morte chegou ao fim. O último responsável por seu resgate correu até ele, emocionado, dizendo que ele estava seguro. Mas suas mãos, segurando a corda, estavam completamente congeladas, e o responsável teve que desatar uma a uma. Enquanto isso, o tenente-coronel, ao saber da fuga bem-sucedida de Yang, ficou desesperado e se dirigiu para as águas geladas do mar. 3 meses depois, Yang, já recuperado, completou a reescrita dos documentos secretos e entregou-os pessoalmente às autoridades. Obrigado! Depois, ele continuou no treinamento militar e com os recrutas até a completa libertação da Noruega. Os irmãos Maris foram descobertos, mas não foram mortos. Após a guerra, o tenente-coronel foi condenado à morte por crimes de guerra. O filme O 12º Homem é dirigido por Harold Zart e estrelado por Jonathan R.H.S. Mez, lançado em 2017. Baseado em uma história real, o protagonista é inspirado no herói nacional norueguês Jan Balsrud. A operação conhecida como Red Martin era uma missão quase impossível, pois a Alemanha já havia ocupado a Noruega, e eles tinham apenas um barco com explosivos de Mountbatten. Mesmo sabendo que era uma missão suicida, os 12 guerreiros estavam dispostos a dar suas vidas pela pátria, para despertar a nação e motivar o povo. Yang, em uma entrevista posterior, afirmou: "Não me considero um herói. Aqueles que me ajudaram na Noruega são os verdadeiros heróis." Yang faleceu em 1988, e conforme seu desejo, foi enterrado na área de Mandalin, onde ele havia passado 17 dias, protegido pela ajuda do povo, continuando a guardar a paz da terra. Às vezes, é difícil para nós entender os limites e o potencial humano. A vida parece muito frágil, mas uma crença forte e uma vontade de ferro podem liberar todo o potencial humano para realizar feitos que parecem impossíveis. Assim, os seres humanos são realmente criaturas surpreendentes. Apesar das adversidades, com o tempo, podemos recuperar e até melhorar, tornando-nos mais fortes do que antes. Portanto, o que não nos mata, nos torna mais fortes. Cada um de nós deve entender que somos muito mais capazes do que imaginamos. Nunca devemos partilhem.